utilizado esse recurso. Então, quando você entrar, embaixo do seu nome já logo vai aparecer pedir, solicitar a participação, né? Pedir para participar da conversa. Aí você dá um solicitar que ele te dá um ok, ok? Vamos tentar de novo aqui. A gente começou às 9, porém a Linda não estava com a ativação correta. Douglas entrou. Quem mais entrou aqui? Thiago Grilo, o Robert também, sejam todos bem-vindos. Bitlog na área, legal Bitlog. Vamos lá, daqui a pouco a Linda vai começar a entrar aqui. Nós vamos falar hoje sobre negócios como missão, Kingdom Business. Vitor também entrou, Linda entrou, vamos lá. Deixa eu chamar, agora sim, a Linda está aqui na nossa live. O pessoal está entrando aí, vamos já logo mais iniciar. Muito bom, um prazer ter vocês aqui nessa live hoje. Uma boa noite para todos. Estamos aguardando aqui a Linda entrar na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre negócios com missão, Kingdom Business. Vamos conhecer uma empresa social maravilhosa, que é a 1212. Logo mais vamos conversar sobre isso com a Linda ali. Só aguardar que ela aceite ali o convite para poder entrar. Joana, boa noite, também entrou agora. Estou aqui chamando a Linda, deixa eu ver, chamei de novo. Agora sim. Aí, a Linda entrou. Agora deu. Como tá? Tá no óculos para ver melhor. Tudo bom, Linda? Tudo bom? Nossa, amor. Muito bom. Prazer ter você aqui com a gente, Linda. Tudo certo aí? Tudo certo. Então tá bom. Teu som tá um pouquinho baixo, Linda. Tá, deixa eu ver aqui. Tá melhor? Vamos lá. Tá melhor? Fala alguma coisa. Tá melhor assim? Melhorou um pouco, mas ainda tá um pouquinho baixo. Pessoal, como é que tá o som da Linda? Vocês estão ouvindo bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Legal, a Linda. Fala um pouquinho pra gente ouvir você, Linda. Como é que tá aí? Tá melhor? Deixa eu ver, vou aumentar aqui, vamos ver se melhora. Melhorou assim? Ou tá igual? Tá jóia. Pessoal, tudo um ok aqui. Estão ouvindo bem. Vamos começar então aqui. Tenho o prazer hoje de ter nesse NWC Talks a Linda Lee, que ela é fundadora e mentora da 1212, que é uma empresa missionária e social. Não é? Ela também é evangelista na igreja Yonhap, acho que eu acertei. Essa palavra eu sempre erro quando eu falo. E a Linda Lee, ela é uma das grandes responsáveis por esse projeto também, porque eu ouvi pela primeira vez sobre Business as Mission e sobre negócios do reino através de uma palavra da Linda Lee em um evento promovido pela 27 Million, que é uma ONG que combate o tráfico humano e escravidão moderna. Bom, vamos começar já com tudo aqui, né? Linda, pode dar sua boa noite, me fala um pouco mais de você, e depois eu já solto a primeira pergunta para você. Boa noite, o Gustavo me apresentou aí, eu agradeço o convite. Gustavo e a Clarissa são amigos muito queridos e a gente tem caminhado junto aí já há alguns anos, né? Deus cruzou aí os nossos caminhos e tem sido uma honra, um privilégio acompanhar aí o que Deus tem feito na vida deles, através da vida deles. Como o Gustavo me apresentou aí, eu sou obreira na igreja Yonhap, né? Yonhap é a transliteração para o português de uma palavra coreana que significa unida, né?
faço parte da Igreja Presbiteriana Unida Coreana, de São Paulo. E foi ali com um grupo de jovens, através de vários estudos, em busca de uma resposta de como integrar a fé com o trabalho. Foi daí que nasceu, então, o projeto e o business plan para a gente iniciar aí a 1212, que é a empresa sobre a qual eu vou falar um pouco hoje. Legal, ótimo, excelente. A Linda também é advogada, que eu sei, né? Então ela tem uma formação também de advogada. Na Mas o que é verdade, legal, assim, como eu falei para vocês, a Linda foi que me apresentou esse conceito de negócios como missão. Linda, como é que você definiria negócios como missão? então, é interessante que quando você procura aí na literatura, quando você procura a definição de negócios como missão, você vê esse conceito definido mais pelas suas características, né? Então, negócios como missão, ele pode ser considerado uma estratégia missionária, pode ser considerado um movimento de profissionais cristãos, mas o fato é que é um modo de fazer negócio que considera aí os valores do reino, que tem como foco não o que o negócio tradicional, digamos assim, tem, que é o lucro, né? É para isso que você abre um negócio, né? Para ter um lucro. Mas no caso de negócios como missão, o seu alvo não é o lucro em si, embora ele vá buscar isso também, porque é negócio, mas ele tem como foco aí, como objetivo, o, o reino, né? A concretização do reino, a realização da vontade de Deus na terra, a salvação de gente. Né? Então, negócios como missão, a gente definiria a partir desses dois conceitos, eu acredito. Primeiro, de negócios, né, que busca aí o lucro, que tem aí um produto verdável de qualidade, que oferece um serviço de qualidade, que gera empregos, isso é fundamental, né? E, ao mesmo tempo que é negócio, também é missão, porque tem a perspectiva do reino, então ele não pratica, as suas práticas são diferentes das práticas do negócio, que não é um negócio com missão, e considera, acima de tudo, a pessoa, todas as pessoas envolvidas, os stakeholders, na verdade, né? Por causa dessa perspectiva do reino aí. Perfeito, Linda. Nesse contexto do negócio como missão, existe um outro termo chamado BAM, que é o Business as Mission. Qual é a diferença do Business as Mission de um negócio tradicional, um negócio com missões, como você falou agora? O Business as Mission, o BAM, eu acredito que é o conceito que deu origem aí ao que a gente hoje chama de negócios com missão, de negócios do reino, ou de Kingdom Business, né? O Business as Mission é uma estratégia missionária que nasceu ali em Lausanne, né, que é um movimento mundial missionário, como uma estratégia, como uma ferramenta, principalmente ali considerando os seus primórdios, né, como uma estratégia para alcançar países fechados, para missionários, fechados para o evangelho, fechado para aqueles modelos tradicionais, não somente de evangelismo, mas até mesmo de benfeitoria social. Então, há alguns países onde não era permitida, né, onde não havia esse acesso. Havia muitos desses países, então criou-se aí, como inspiração de Deus, essa estratégia de você entrar nesses países, então, que haviam fechado suas portas para o modo tradicional de se fazer uma benfeitoria social, o evangelismo, que era, sei lá, a educação, até mesmo a saúde, e no caso a educação até religiosa, né, que era o caso dos missionários tradicionais, e aí, então, viu-se que no século XXI, especialmente, com a realidade do mundo globalizado, do advento do capitalismo e tudo mais, a gente viu, a gente não, né? Eu não tinha nascido ainda. Foi visto que
não haveria nenhum país fechado para negócios, para o business, né? Então foi adotada aí essa estratégia. Os nossos veteranos aí apanharam muito no início, Uhum. porque não entenderam muito bem como é que você fazia esse negócio de evangelizar junto com ser empresário. E a grande maioria estava preparada para ser um bom evangelista, mas não tinha a menor noção de em termos de business. Então, com o tempo aí, a coisa foi se aprimorando. Hoje a gente tem agências missionárias, hoje a gente tem aceleradoras, hoje a gente tem movimentos, conferências, bastante material aí que, que ensina essa integração. Mas é o que acontece, o que se viu? Que quando. Essa é a minha visão, viu, Gustavo? Agora eu vou falar um pouco da minha opinião. Mas acho que Então, mas a gente quer saber a tua visão sobre isso, né? quando o missionário, o teólogo, se meteu a fazer negócios, que é o meu caso, na verdade, né? A minha formação você falou que eu sou advogada, eu sou formada em direito, mas eu não cheguei a exercer o direito, não. E eu sou formada em teologia. Então, quando o teólogo se mete a fazer negócio, o que acontece? A prioridade dele são as regras da Bíblia. E aí ele tem uma capacidade de identificar. Isso é toda pessoa que entra em qualquer projeto em andamento, a pessoa que entra de fora, que tem uma visão de fora, né? Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Então, o teólogo, quando ele entrou nessa vida de business, ele identificou, ou ele identifica, alguns valores, alguns princípios que não estão sendo cumpridos, ou práticas que não deveriam acontecer dentro dessa realidade de um cristão, de um Uhum. missionário, estar administrando um negócio, né? Que foi o que aconteceu comigo no caso. E aí, então, a gente começa a trazer para cá algo mais profundo, começa a trabalhar, Deus começa a trabalhar algo mais profundo do que uma estratégia missionária em si, como se o negócio fosse só um instrumento para algo mais santo, para cumprir um propósito mais importante, e que, portanto, o negócio poderia ser gerido de qualquer forma. Né? E Uhum. descobriu-se que não, que o negócio era o dia a dia da pessoa e não poderia ser gerido de qualquer forma. Então, a forma como o negócio em si era gerido deveria ser coerente com aquilo que ele estava se propondo a fazer, que era trazer os valores do reino na terra. Né? Sim. E aí, então, essa perspectiva traz aí um desafio para o corpo de Cristo como um todo, para todo cristão, não só aquele que vai para um país ali com portas fechadas, não só aquele que vai para um contexto transcultural fazer evangelismo, mas para qualquer empresário e profissional que é discípulo, que é cristão, o desafio de reavaliar se a forma como você exerce a sua profissão, a forma como você está gerindo a sua empresa, se elas são coerentes com o Evangelho de Cristo, se elas são coerentes com a palavra de Deus, né? Verdade. E daí eu acredito que começou a surgir esse movimento, então, de Kingdom Business, de negócios do reino, de negócios como missão. Porque daí você começa a abraçar empresários e profissionais todos eles, todos os que são cristãos, não só aqueles que estão com as malas prontas, digamos assim, para embarcar no avião e ir para o Oriente Médio, para a Ásia ou para o Amazonas, né? Mas, Linda, você falou então que o empresário, quando ele é cristão, ele tem que olhar com outros olhos o negócio, não é? E o profissional também. Onde é que está embasado isso na Bíblia, Linda? Porque havia muito tempo essa dicotomia, né? Daquilo que é sagrado, do que é secular. Então a gente até ouvia, né? Aquela famosa pergunta, né? Qual que é a sua ocupação secular, né? E qual é a sua ocupação na igreja? Né? Então, me fala um pouco sobre isso, né? Qual é a nossa missão enquanto profissional ou enquanto empresário, não é? Como é que eu vou lidar com isso? Na verdade, a gente não tem uma missão como empresário nem como profissional, né? A gente tem uma missão como discípulo. Então, eu acredito que essa problemática da dicotomização, dessa separação
do que é secular e do que é sagrado, né? Da nossa identidade, né? Da nossa vida domingo na igreja e de segunda a sexta, como profissional de qualquer área que seja, essa problemática toda, ela nasce a partir do momento que a gente não compreende a nossa identidade como discípulo de Cristo. Que a gente não entende que o senhorio de Cristo é para toda a nossa vida. Né? Que a partir da redenção, a partir do momento que eu sou resgatado, que eu sou redimido, que eu me torno uma nova criatura, a partir do momento que Cristo é meu Senhor, que eu sou a habitação do Espírito, não pode haver nenhuma área da minha vida que não esteja submetida ao senhorio de Cristo. Né? É engraçado, porque quando a gente, na igreja, começou alguns anos atrás com esses estudos, muita gente me questionava, né? E falava, nossa, mas pode misturar business com missão? Pode misturar business com Bíblia, com Evangelho, com Reino? Aí a pergunta que eu fazia, eu respondia fazendo outra pergunta, eu falava, mas o que você pode não misturar com o Evangelho? Se você é cristão, o que pode ficar de fora? O que você pode não misturar com o Reino, com a palavra? Qual área da sua vida que pode não ser regida por Jesus? Qual área? Né? Então, eu acho que essa que é a grande questão. Então, a gente, infelizmente, né, muitos cristãos aí ao longo de muito tempo, e eu falo de mim mesma também, né? A gente teve essa... Não sei por quê. Não, na verdade eu sei, mas aí seria uma outra live, né? Outra live. Teria que trazer teólogos, filósofos para a gente discutir aonde que começou essa doideira que a gente e vive de ser esquizofrênico, na verdade. É isso que a gente né? Então, no domingo a gente tem toda aquela roupa, né? A roupa de domingo, a cara de domingo, sei lá. A programação de domingo e segunda-feira você desconecta, né? E aí você vive uma realidade que não tem nada a ver com o reino. Você não acha Jesus ali no dia a dia das suas relações com seus fornecedores, clientes, funcionários. Então, a ideia, na verdade, embora algumas pessoas lidem com esse movimento do Business as Mission, com esses conceitos como se fossem assim, uma revelação nova de Deus, na verdade, a novidade era o que a gente vivia antes disso, né? Era uma novidade problemática, na verdade. Você não viver o cristianismo na sua integralidade, né? Então, agora eu acredito que pela sua misericórdia, né? Deus está falando com a sua igreja e trazendo esse princípio de volta. E olha, todas as áreas da sua vida precisam estar submetidas, né, ao meu senhorio. Na verdade, é o retorno à origem, né? É uma correção do percurso, não é? Exatamente. Então, isso que é a coisa mais maravilhosa, quando a gente realmente entende que a gente está indo num caminho que não é aquilo que está dizendo no nosso grande manual, que é a Bíblia, né? O que Deus nos deixou ali escrito para que a gente siga, não é o que estava lá. Ele não diz para eu, segunda-feira, ser uma outra pessoa e agir de uma outra forma na minha empresa ou no meu trabalho, onde eu sou empregado. Ele não fala isso para mim. Não é? Ele fala que eu tenho que ter sal e luz onde eu estiver. Não é? E nessa linha, Linda, você, então, no começo você falou que quando o cristão entra, então, no ambiente de negócios, entra na sua profissão, ele acaba tendo alguns conflitos ali, entendendo algumas coisas que não estão condizentes com a forma de pensar e de agir de um cristão, não é? Agora eu queria começar a entrar na história da 1212, porque o começo da 1212 já teve esse choque, não é? Logo de cara vocês já enfrentaram ali um paradigma a ser vencido, não é? Me conta um pouco dessa história, como é que foi a formação da 1212, desde das sócias, né, a ideia, como é que surgiu isso, e esses primeiros problemas que vocês enfrentaram aí para abrir a empresa. Então, começou, eu sempre conto essa história, né, com um jovem que me procurou durante a semana e falou, olha, Linda, o que você, os pastores, o que vocês ensinam aqui na igreja, o que vocês pregam, eu creio, mas eu não sei onde enfiar tudo isso na segunda-feira
no meu trabalho. Foram as palavras que ele usou. E aí aquilo foi o que gerou uma crise, né, em mim. E eu falei, bom, alguém já deve ter feito essa pergunta antes. Então nós começamos a procurar pesquisar. Foi quando então nós tivemos contato com o movimento Business as Mission. E o movimento paralelo, que é secular no caso, que é o de social business. Mas muitos dos conceitos desses dois movimentos, eles são coincidentes, né? E aí, então, nós montamos vários grupos de estudo e começamos a pesquisar e estudar, buscar a resposta, né? Onde a gente enfia o evangelho na segunda-feira? Essa é a resposta que a gente estava procurando. E como que a gente faz isso? Né? Nas diversas áreas aí, nos diversos tipos de profissão. E um desses grupos, ele era formado por profissionais. Assim, a maioria dos grupos é de jovens, mas um deles era de adultos, né? No caso, aí já casados, com filhos, que já tinham 15, 20 anos no mercado, né? Como empresários. E aí, quando foi chegando ao final do estudo, o pessoal do grupo falou, por que a gente então não abre uma empresa? Né? Vamos abrir empresa e vamos ver se funciona na prática. Tudo isso que a gente está estudando aqui, se dá para aplicar. Uma prova de fogo. E entendemos que era o direcionamento de Deus. Né? Nós oramos, buscamos, conversamos com pessoas. O nosso pastor o nosso pastor é o nosso maior fã, torcedor, encorajador, intercessor, né? Nosso pastor Jairo. E aí, então, nós reunimos o grupo ali de especialistas, então tinha um consultor, advogado e empresários aí com anos de experiência e começamos a orar pedindo a Deus o direcionamento sobre o modelo de negócio. E no início a gente achou que a gente tinha o desejo, né, de abrir algo ali na área da construção civil. Mas Deus fechou as portas e a gente acabou então entrando na indústria da moda, que era uma indústria que da qual a gente estava fugindo. Porque é uma indústria bastante complicada, é uma indústria marcada pela informalidade, é uma indústria manchada pela exploração da mão de obra. É uma indústria com diversos problemas, né? Muitas são, mas a da moda em especial, eu acredito que tem sérios problemas assim a nível mundial. E aí, então, a proposta de um dos irmãos foi, vamos começar com uma empresa a gente queria fazer uma oficina de costura, ser uma oficina de costura. Só que junto com esse desejo, eu acho que essa é a beleza da 1212, né? Porque ela atende dois anseios, assim, do ponto de vista do corpo de Cristo. Então, junto com o anseio de ser resposta para o empresário, para o profissional cristão, de como eu vivo na prática os valores do reino, ao gerir minha empresa, ao praticar o meu ofício, ao mesmo tempo, a gente tinha o desejo de dar oportunidade de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas à margem da sociedade. Porque a gente tinha um bom relacionamento com diversas organizações missionárias e um anseio que muitos desses amigos missionários tinham, que compartilhavam comigo, era justamente reinserir a pessoa de quem eles estavam cuidando na sociedade. Né? Então, muitas dessas pessoas que eles resgatavam, que entravam no processo de restauração, elas tinham uma séria dificuldade de conseguir um emprego. Por causa do seu histórico, por causa da sua aparência, às vezes, por causa da sua própria desestrutura, né? Emocional, psicológica, enfim, de haver a necessidade de um empregador que entendesse, digamos assim, as dificuldades, as suas limitações, né? Que tivesse uma paciência que, de repente, quem está ali inserido no mercado só atrás do lucro não vai ter, né? Então, enfim, então nós fizemos o plano de negócio e os dois principais desafios que nós tivemos aí, primeiro foi o valor aí
do nosso produto, do nosso serviço, no caso, né? Então, a gente queria ser oficina de costura. Só que para abraçar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente começou oferecendo serviço de passadoria, que é um serviço mais simples, que é de você dobrar roupa, passar, embalar, Uhum. né? Que não exige uma alta qualificação profissional. E com vendendo esse produto, esse serviço, a gente já atingia os dois propósitos, que era atender aí a demanda o anseio do empresário cristão, de ser modelo de negócio cristão, e também de abraçar a pessoa que está no processo de restauração, porque a costura é diferente, né? Ela exige um nível de qualificação mais elaborado. Então, Verdade. exige mais tempo, é um modelo de negócio diferente. Só que quando a gente chegou ali no nosso valor, a gente descobriu que, assim, só para empatar no final do mês, a gente tinha que vender o nosso serviço por quase 3 vezes o valor que era oferecido no mercado. Então a gente falou, bom, a gente fez alguma conta errada, será? E a gente foi procurar saber o que que era. E o que que era que a gente estava competindo no mercado marcado pela informalidade. Então, diversas outras empresas que ofereciam o mesmo serviço que a gente queria oferecer, mas que não tinham CNPJ, que não registravam seus funcionários, enfim, todos esses problemas de informalidade que todo mundo já sabe. E aí, então, esse foi o primeiro desafio aí. Mas Deus, ele foi muito claro na sua direção conosco, de que tem um amigo, né? Na verdade, é o Bezerra, né? Quando eu fui lá compartilhar com ele, na época, ele era deputado no gabinete dele, ele falava para mim assim, aí eu ia explicando para ele, aí o nosso preço é 3 vezes maior, e aí por causa disso, e ele falou assim, linda, né? Ele olhou para mim e falou, linda, para de falar que o seu preço é 3 vezes maior. O seu valor é o certo. Os Verdade. outros é que estão praticando 1/3 do valor que deveria, porque estão Exato. deixando de pagar alguma coisa que é devida. E aí eu falei, tá bom, você tem razão. Vou parar de falar que o nosso preço é 3 vezes maior. Então essa foi uma convicção que Deus deu. E foi lindo de ver, porque quando a gente iniciou, vários empresários, entendendo a razão de ser da 1212, decidiram então contratar o nosso serviço. Alguns deixaram de contratar serviço pagando 1/3 do nosso valor, e outros, por causa da realidade complexa que é a indústria da moda, eles segmentaram aí, né, a sua produção e decidiram enviar uma parte da sua produção para nós. Então pensa, é o mesmo serviço, mas no final do mês, quando esse empresário for fazer as contas, ele vai pagar 3 vezes mais para 1212, tá entendendo a ideia? Verdade. Né? Só que esse empresário que é cristão, que é discípulo, é um esforço que ele está fazendo também, é uma reestruturação que ele está fazendo na sua própria empresa, porque ele está entendendo que como discípulo de Jesus, como empresário que gere o seu negócio de acordo com os valores do reino, ele precisa perguntar, né? Quem está participando desse meu processo de produção? As pessoas que estão envolvidas em toda a minha cadeia de produção, elas têm tido condições dignas de trabalho? Elas têm recebido o tratamento devido de acordo não somente com a legislação, mas principalmente com os valores do reino? Então, o empresário ele tem que fazer esse questionamento. E quando ele decidir com quem ele vai se envolver, quem ele vai envolver na sua cadeia de produção, ele tem que fazer essa escolha de forma consciente. Né? Verdade. Ah, mas aí então ele vai ser prejudicado, vai ter prejuízo. Então, aí a gente volta para a Bíblia e aprende com Jesus o que é prejuízo e o que é lucro. Né? Então, são as escolhas que a gente faz, porque a gente é discípulo em primeiro lugar. Né? E outro desafio, que eu acho que é o que você ao que você estava se referindo, é a questão do alvará de funcionamento, né? Desse que você estava falando. Que a gente descobriu, né? O advogado falou, olha,
tem que ter, para começar a operar, tem que ter o alvará de funcionamento. Então vamos lá, né? Atrás do alvará de funcionamento, né? E aí a gente descobriu que, assim, ninguém tem alvará de funcionamento. Até o estabelecimento, né, no caso, que a gente foi procurar para obter informações, para dar entrada na papelada no procedimento, a pessoa, ela falou, olha, difícil você conseguir esse documento, é quase impossível, mas se você quiser uma ajuda, você me ajuda e eu te ajudo, né? Já viu? E aí eu falei, não, ajuda que a gente precisa, a gente já tem, vem do alto, né? E aí essa decisão de não iniciar a operação antes de ter o alvará de funcionamento foi uma decisão bastante difícil, e muito, na verdade. O alvará, ele saiu num tempo recorde de um mês. Ninguém acredita. Mas ele saiu, a 1212 tem alvará de funcionamento. Perfeito, né? Não, assim, acho que é uma coisa que ficou muito clara, né? Uma vez você falou isso num dos nossos eventos do Networking Cristão, que o negócio começa com a mission e não com o business, né? Então, ouvindo a sua trajetória, quer dizer, primeira coisa que vocês fizeram e que é perfeito Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não é? Não é, Senhor, eu quero fazer isso e aceita aí que me ajuda. Não é dessa forma, né? Quer dizer, vocês começaram entregando ao Senhor a disponibilidade de empreender e pedindo para que Ele desse o projeto para vocês empreenderem. Não é? E me fala uma coisa, Linda, a 1212 ela tem uma tese, né, de operação ali, e que ela contrata pessoas com algumas características diferentes do que uma empresa normal contrataria. Não é? Me fala hoje, quem é que está na 1212 trabalhando? Então, a ideia é dar oportunidade de emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão à margem da sociedade. Então, como que a gente faz isso? A gente tem parceria com diversas organizações que atuam em diversas realidades. Então, a gente tem parceria com organizações que trabalham, por exemplo, com refugiados. A gente tem parceria com organizações que trabalham com pessoas que têm histórico de rua, né? Todo tipo de... E tudo que isso envolve. Temos parceria com organizações que trabalham com Fundação Casa, né? E egressos do sistema penitenciário. E organizações que trabalham na recuperação de pessoas com histórico de drogadição, de alcoolismo. Enfim, são diversas organizações. E organizações que trabalham atendendo pessoas ali de comunidades extremamente carentes. Uhum. Aí o que acontece? Essas organizações cuidam, né, resgatam, estão na linha de frente, socorrem essas pessoas, trabalham toda uma restauração aí psicológica, emocional, espiritual. E quando elas entendem que a pessoa ela está pronta aí para tentar um emprego, né? Na maioria dos casos é o primeiro emprego. A gente teve várias pessoas que passaram por nós que era o primeiro emprego, né? Então eles entram em contato. Linda, tem uma pessoa aqui, assim, assim, a história dela é essa, ela está precisando trabalhar, eu acredito que ela já está pronta. Tem uma vaga para ela, né? Você pode dar uma chance para ela? Então, essa é a principal forma como tem acontecido aí ao longo dos nossos 5 anos de história. Uhum. E aí, então, a pessoa chega para nós e o que a gente viu nesse processo? Que a pessoa, o ser humano, é uma complexidade, né? Então, ela precisa ser cuidada nessa sua complexidade. Né? Essa é a proposta, essa é uma das características, inclusive, do Negócios como Missão. O holístico. Né? Aquela máxima do evangelho todo para a pessoa toda, né? No mundo todo. E aí a gente viu que era muito importante que a organização que nos enviou a pessoa, ela permanecesse conectada com essa pessoa. Que essa organização continuasse o trabalho ali de atendimento psicológico, social,
emocional e até espiritual, junto com o trabalho que a 1212 faz, né, de profissionalização, de cuidado e tudo mais. E é isso que tem dado certo, então. Né? A gente tem a história de um rapaz que veio para nós, ele tinha acabado de sair da Fundação Casa, e aí o missionário que evangelizou ele, o missionário que me ligou pedindo para a gente dar uma oportunidade para esse rapaz, ele vinha a cada 15 dias, na 1212, no horário do almoço, e almoçava com o rapaz, e fazia o discipulado com ele. Né? E isso acontecia fora do horário de serviço. Então, durante o horário de serviço, o rapaz trabalhava, e aí no horário de almoço dele, ele comia em meia hora, então o missionário cuidava dele. E aí a gente e o missionário, a gente na 1212 e o missionário, a gente estava sempre conversando sobre o rapaz. Como é que ele tá com essa dificuldade. Aí teve um dia que o rapaz chegou muito atrasado, nunca tinha acontecido sem avisar. E porque a gente estava em contato com o missionário, a gente soube que era porque a mãe dele, que vive na rua, que é dependente, usuária de crack, que ela tinha voltado para casa, aquilo tinha trazido uma instabilidade emocional para ele. E aí a gente vai trabalhando junto, aí então a gente tem um pouco mais de paciência, né, com ele, a gente chama ele para conversar hora junto e caminha aí nesse processo. Uma outra maneira também de acontecer é quando a gente tem uma vaga. Então, a gente também liga para esses parceiros e fala, olha, eu tenho uma vaga assim, o salário é tanto, o período de treinamento é esse, o horário é tal, se você tem alguém que está interessado, e aí eles nos mandam, então a gente mantém esse relacionamento aí com as organizações. Eu acho que essas histórias, realmente elas exemplificam o que é o Kingdom Business. Não é? A ação do empresário com essa visão expressando o amor de Jesus. Não é? Então, acho que desmistifica aquela história, bom, eu vou empreender com propósito, mas como é que eu faço? Exatamente assim. Não é? Exatamente assim, mostrando o amor de Jesus e as oportunidades de evangelização vão aparecendo. Não é? Como desse rapaz que você comentou agora. Né? A gente sabe de outras histórias aí que vocês tiveram nesses caminhos, né? Um outro ponto também que eu queria abordar contigo é o seguinte, na Bíblia fala que no mundo tereis aflições, né? E nos negócios tereis aflições por ser um negócio do reino? Então, nos negócios, tereis aflições, porque todo negócio tem aflição. Tereis aflição, porque todo discípulo tem aflição. Então, a aflição é em dobro, entendeu? Não vai esperando que tudo vai dar certo, que tudo vai ser lindo e maravilhoso, porque tereis aflições também. Né? Acho que a grande diferença aí é estar com Deus ao seu lado. Exatamente, exatamente. E a gente, assim, o empreendedor cristão, o empresário cristão, o profissional cristão, a gente precisa, obviamente, ter astúcia, intrepidez, diligência, integridade, precisa estar olhando o mercado, precisa estudar, precisa ter bons mentores, precisa estar prestando contas. Mas, no fim, você precisa estar andando com Jesus. Né? Em intimidade, e em humildade, em submissão e obediência. Né? Por quê? Quando a gente fez o nosso plano de negócio, ele era inviável. Porque o valor que a gente tinha como mínimo para empatar no final do mês, para vender o produto, ele era 3 vezes maior do que o do mercado. Né? Sim. Então, quem abre um negócio assim? Então, não é que a gente abriu o negócio sem fazer as contas, a gente fez as contas. Mas tendo feito as contas e levado para Deus, Deus disse, prossegue. Que é o que a gente... A Bíblia está recheada de história assim. Né? Então, a gente não está falando aqui de fechar os olhos e sair abrindo negócio por aí sem fazer conta, sem ter profissionais, pessoas competentes ali te aconselhando, te direcionando. Tudo isso tem que ser feito com diligência. Mas quem vai dar a palavra final é Deus. Né? Então, se você não... Isso é um ponto interessante, né, Linda? Porque é a questão de você fazer com excelência também. Exatamente. Não é porque é um negócio
que é um negócio missionário, que é um negócio que vai ser feito de qualquer jeito, de uma maneira amadora. Muito pelo contrário, não é? Exatamente. Tem que ser o mais profissional possível, com a maior excelência possível, o maior planejamento possível, para que você tenha uma trajetória de sucesso no seu negócio. Porque, afinal de contas, é um negócio. Exatamente, Mas tudo isso tem que ser levado para Jesus, tem que ser submetido a Ele. E se ele e ele que vai dizer e dar a orientação. E a gente precisa crer nisso. Aí é que as pessoas vão dizer, nossa, mas aí você não está misturando demais negócios com Jesus, né? Aí é a pergunta que a gente faz. Mas, e dá para não misturar? Como que um discípulo não vai misturar? Jesus tem que estar misturado e no centro de todas as áreas da sua vida. Né? Sim. Então, eu vou contar isso rapidinho, Gustavo. No ano passado, a gente ia fechar a 1212, né? Porque tudo indicava que não dava mais para prosseguir. Então, as contas, né, o mercado, enfim, tudo. E a gente falou, não tem como a gente prosseguir. E aí a gente organizou toda a papelada. A gente já tinha colocado tudo no envelope para levar na contabilidade no dia seguinte. E aí Deus não deixou fechar. Né? E aí, na véspera do dia que a gente ia levar o envelope com toda a papelada para a contabilidade para fechar a empresa, Deus mandou um casal que não sabia o que a 1212 era. É uma longa história. Mas no final, a conclusão daquela conversa da véspera era que não era para fechar. Né? Então, sim, a gente usa a cabeça, porque viver com fé, usa a cabeça, fazer conta, ser diligente. Mas tem uma cabeça aí que é mais perfeita, que é mais sábia, que é mais soberana, que é a de Deus. E a gente precisa se submeter à direção dele. Agora, a gente está vivendo uma situação totalmente fora do comum, não é? Várias empresas com muita dificuldade pela questão dessa pandemia, não é? E aí a 1212 teve uma saída interessante, ela pivotou a forma de trabalhar dela, não é? E eu deixo me preparar aqui, porque eu ganhei uma, aqui ó, eu ganhei uma do nosso parceiro, do Bendito Coworking, né? Então a minha máscara aqui que vocês podem ver, toda estilizada, e foi produzida pela 1212 essa máscara, não é? Então eu queria saber o que vocês estão fazendo de projeto na 1212 em relação a isso, né? Que ideia vocês tiveram e conta pra gente aqui, e certamente muitos empresários vão ver esse vídeo, não é? Que vai ficar disponibilizado também depois. E então faz o seu jabazinho. Então, nós oferecemos o serviço de passadoria, né? E começamos a costurar no ano passado. Só que, então, como a gente é empresa de serviço, com a quarentena e as confecções fechando, a gente ficou sem serviço. Porque a gente, como passadoria, é a etapa final, né, do processo de produção. E aí, como a gente começou a costura no ano passado, a gente então decidiu fazer máscaras para atender uma demanda que era óbvia, de acordo com o momento que a gente estava vivendo. Só que quando iniciou a quarentena, ainda não havia esse protocolo de uso de máscaras por todos, né? Inclusive, a gente até acha que demorou esse protocolo, né? Mas o que aconteceu? Então, nós fomos atrás aí de material, de protocolos de produção de máscaras e tudo. E o nosso desejo era fazer máscaras hospitalares, porque a gente estava ouvindo que havia essa falta nos hospitais, né? E aconteceu que a gente conseguiu aí um único rolo de um tecido que é próprio para máscaras cirúrgicas, né? No caso, é o TNT com filtro SMMMS, são 3 M's, que é recomendado para uso por profissionais de saúde. Então, nós conseguimos um único rolo e decidimos, então, fazer as máscaras. Só que, assim, como a gente é uma empresa pequena, obviamente, o nosso desejo era poder produzir e doar milhares delas para os hospitais, mas a gente não tem como.
a gente precisa pagar as nossas costureiras, a gente precisava sobreviver também como um pequeno negócio. Sim. Então, a estratégia que a gente acredita que Deus nos deu foi fazer uma campanha, então, para que empresários, profissionais, qualquer pessoa que quisesse doar máscaras para hospitais, comprassem as máscaras que a 1212 estava produzindo. Então, assim, a gente conseguia atingir, fazer esse networking, né? Essa rede aí de doação direcionada, de atendimento a uma demanda tão importante, né? Que é a dos profissionais de saúde, e também fazer a 1212 subsistir. Então, nós fizemos essa campanha, tivemos aí um grupo de jovens profissionais que fizeram uma super vaquinha e compraram 2.100 máscaras que a 1212 produziu. E eles mesmos indicaram o hospital para onde eles queriam doar. E aí eu fiz a entrega, né, a gente postou ali no nosso Insta. Foi muito emocionante tudo isso, de você ver o envolvimento do corpo de Cristo, né, de várias frentes aí envolvidas. Uhum. Mas a gente não teve tanta adesão nessa campanha. Então, não teve mais pessoas querendo doar máscaras para hospitais. Então, no momento seguinte, nós decidimos começar a produzir máscaras de tecido. Na verdade, essa do Bendito não foi a gente que fez ainda, mas a da Bluefields a gente está fazendo. Legal. E aí, o que a gente está fazendo a gente fez as contas de forma que cada 4 máscaras de tecido vendidas, a gente consegue doar uma dessa de TNT para o hospital. Então, é essa a outra campanha que a gente está fazendo para que essas máscaras de TNT não fiquem paradas, né? E possam ir logo para o uso de quem está precisando mais nesse momento, que são os nossos profissionais de saúde. Pô, muito legal. É interessante essas estratégias que fazem sobreviver o negócio, não é? Muita gente aí como você mesmo falou, nessa pandemia, com confecções fechando, confecções não tendo aí mais serviços, né? Porque todo o comércio de roupa está paralisado também, não é? E vocês então rapidamente tiveram a ideia, continuaram produzindo, continuaram empregando as pessoas, não é? E fazendo a sua missão social também. Não é? Bom, perguntaram aqui na live por que era 12:12 e várias pessoas já responderam porque que se refere a Romanos 12:12. Romanos 12:12. Não é? O Antônio Amorim falou que ele pode também disponibilizar essas máscaras no projeto dele de vending machines. Então ele também já depois vai contatar vocês aí, Linda, para ver como é que pode ser feito isso. Que mais aqui? Bom, um monte de gente entrou. Amanda Prussac também entrou na live, também está assistindo. A Amanda, ela é a empresária da Dress for Freedom, não é? E ela também costurou com vocês aí, não é? Como é que foi esse projeto aí com a Amanda, que é uma marca também social e um kingdom business? A Dress for Freedom é uma marca de roupa feminina que destina uma parte do lucro para uma organização no Nordeste que trabalha com a prevenção contra o tráfico de pessoas. Né? Então, ela é uma empresa missionária, nasceu do coração do Pai, pratica os valores do reino. Vocês precisam ouvir a história dela, da primeira costureira que ela trouxe, ensinou tudo, né? Aquele negócio, o discipulado, a paciência, porque o que tá em jogo para o discípulo é mais do que o lucro, a empresa, a venda, mas todas as pessoas envolvidas, que é o que é importante para Jesus, né? Todo o resto acaba servindo de instrumento para esse objetivo. E só que as roupas que ela produz são de, assim, eu até diria que é de alta costura, né? Costura francesa, a matéria-prima super de alta qualidade. E Deus nos conectou e eu queria produzir para ela queria que a 1212 produzisse para Dress for Freedom. Mas a gente não tinha condição de produzir as roupas que ela tinha, né? Que ela tem, na verdade. Porque as nossas costureiras ainda estavam aprendendo, a gente não tinha capacidade
Essa mulher é discípula de Jesus, né? É, a dona da marca, quem cria, ela cria e aí ela leva para o lugar para produzir, tem que produzir do jeito que ela quer. Mas ela não. Ela falou, nossa, então não dá para vocês fazerem, então peraí, deixa eu pensar num produto que dê para 12 fazer. Quer dizer, não acontece isso no mercado, entende? Isso acontece no mercado do reino. É verdade. E aí ela falou, ai, não, porque a gente tem que fazer junto. E aí ela pensou e ela criou, então. Ela criou eco bags, ela criou t-shirts, né? Que é um trabalho menos elaborado de costura, que as nossas costureiras são capazes de fazer. E é isso. E foi assim que a gente começou aí a oferecer o nosso serviço para Dress for Freedom, essa parceria linda aí que a gente Fantástico, corre de fantástico, uma orgulho, junção que, assim, no nosso coração cabe as duas, né? Dress for Nossa, Freedom e 12 aqui completa o coração. É muito lindo isso aí, né? E Linda, me fala uma coisa. A gente está indo para o final aqui da live já, temos mais 6 minutinhos para terminar. Então eu queria que você deixasse a sua consideração final, falasse como é que podem te contatar, como é que podem contatar a 12, para que a gente possa ajudá-los também a movimentar negócios, a questão das máscaras também, como adquirir. Faz agora um encerramento aí, e falando mais como te achar e como pode ajudar a 12. vocês podem me achar no Insta, meu perfil é Linda Li Kim, o Li é L-E-E, o Kim é K-I-M, né, Linda Li Kim, ou pelo perfil da 12, que é 1212 e 12 por extenso. E aí você pode contactar a gente, eu não sei se eu deixo o meu número de WhatsApp aqui, não, depois... Não, deixa a sua rede social, acho que é tranquilo. Isso. Aí a gente tem, então, as máscaras de tecido. Quem ainda não comprou a sua, pode encomendar com a 12. Cada 4 máscaras vendidas, uma de TNT é doada, uma máscara cirúrgica é doada para o hospital. Se você faz parte de algum movimento aí que tem interesse em fazer doação de máscara cirúrgica para profissionais da saúde, nós temos também, e aí você pode comprar da 12 e direcionar essa doação para um hospital, para algum profissional de saúde aí que você conheça, ou a gente pode direcionar para aqueles da nossa rede também. Muito bom, muito bem. Também tem os canais da Gold Street, pode também, se não conseguir falar com 12, pode mandar para a gente, que a gente vai direcionar para a Linda também. E Linda, muito obrigado por ter aceito participar com a gente aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Não é? Prazer. Eu queria muito assim, enfatizar que a Gold Street ela existe porque um dia você se disponibilizou aí para fazer uma palestra para 27, né, para 27 Million, e Deus nos levou até lá, a mim e a Clarissa, né, e nesse dia, lá em Campinas, era o dia para eu ouvir sobre Business as Mission, né? Então veja só o desenrolar das coisas, como é que acontece, como é que Deus vai trabalhando, né? E a gente é muito feliz de ter você como uma amiga, como uma mentora até, porque a gente se espelha muito naquilo que você faz, naquilo que você conduz as coisas, não é? Então, assim, é um prazer enorme ter tido você aqui hoje com a gente, tá bom? Obrigada. E, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para a Linda também, a gente está com pouquíssimo tempo agora, pode mandar para a Gold Street ou encaminha direto para as redes sociais dela, que eles vão responder. E os empresários que estão aqui assistindo, eu também faço um apelo, né, faço uma convocação para que olhem para aquilo que a 12 está fazendo e vamos colaborar comprando as máscaras, porque além de você ter um produto de qualidade para você dar para o seu cliente, para os seus fornecedores, você vai estar colaborando também enviando máscaras para os hospitais que estão precisando disso, tá bom? Fiquem com Deus, nós vamos ter mais uma live na semana que vem, a gente vai avisar para as redes também. Foi um grande prazer estar com você aqui, Linda. Que Deus abençoe esse trabalho, que faça realmente prosperar, né, e impactar muitas e muitas outras empresas e vidas como você já tem fazendo, vocês já estão fazendo. Amém. Obrigada. Tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe vocês.